Então, nós temos aí operações com frações. Então, eu vou passar alguns conceitos básicos para vocês, tá? De novo. Até ficar bom. Beleza. Então, operações com frações. Hoje é dia 23/2/2021. Estudos da matemática aplicada. Então, vamos lá. Quando nós temos isso aqui, ó. Meio mais 5 meios. Então, nós temos duas situações. Eu preciso agrupar essas frações, certo? Então, no caso aqui, essa fração ela é uma divisão, certo? Esse risquinho aqui significa que está dividido, 1/2, tá? Ou meio. Então, significa que é 1 dividido por 2, que é uma fração. Então, neste caso, como que eu faço a somatória de frações? Vocês lembram, sim ou não? Como que eu faço a somatória de fração? Eu tenho, então, o número de cima é o numerador, tá? Então, a parte de cima é o numerador. E a parte de baixo é o denominador. Ok? Então, eu tenho numerador e denominador. Qual que é o conceito de adição de frações? Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Beleza. Alguma... Professora, a Liliane falou que não conseguiu entrar. Quem? Eu coloco ela, professor. Isso, por favor. Conceito de frações. Então, vamos lá. 1/2 mais 5 meios. Vocês lembram como que eu resolvo essa situação? Sim ou não? Quando é somatória de parcelas, né? No caso aqui, 3 mais 5, eu agrupo. 3 mais 5, 8. Agora eu tenho uma fração, 1 meio mais 5 meios. Como que eu faço, pessoal? Alguma sugestão? Vamos de cima e o de baixo eu esqueci. Somo de Era alguma coisa. cima, 1 mais 5, Professor. 6. Oi? E o de baixo repete. Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo? Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. No momento não, né? No momento não seria isso, porque no caso agora eu tenho uma adição, tá? Mas é mais ou menos Soma? esse conceito futuramente. Soma de baixo, 2 mais 2, 4. 6 quartos ficaria assim, sim ou não? Repete o de baixo por causa que é igual. Repete o de baixo, então 1 mais 5, 6, e repete o de baixo, 2. Aí 6 dividido por 2, 3. Ok? Seria isso? Então tá, vamos lá, pessoal. Para todos ter conhecimento de como funciona uma adição de frações, o que nós vamos fazer? É esse o conceito mesmo, tá? O que acontece? As bases, que é o denominador, eles são iguais? São. Se eles são iguais, eu conservo e somo apenas os numeradores. Ok, pessoal? Ficou claro para vocês? As bases são iguais? São. Conserva. Soma apenas os Legal. numeradores. Tudo bem? 1 mais 5, Bem. 6. Eu acertei? Acertou, meu amigo. E 6 dividido por 2, isso aqui é equivalente a 3, tá? Eu vou pegar 6 e vou dividir por 2, é equivalente a 3. Tudo bem? Molezinha. Coisa Bem. linda, pessoal. Olha lá, coisa E linda. se fosse, professor, se fosse diferente o denominador? Nós já vamos chegar lá, tá? Um Ah, tá minutinho bom. a gente já chega lá e nós vamos aprender todos os conceitos básicos de frações, ok? Então nós vamos... é aquele detalhe, a gente começa sempre bem suave, depois nós vamos aumentando os níveis, tá? Então vamos lá, 5 terços mais 10 terços.
Mesmo procedimento, as bases são iguais? São. Conserva e soma apenas os numeradores. 10 mais 5, 15. 15 dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3, 5. Ok, só isso. Então, se eu tenho 2 décimos mais 6 décimos, o que nós vamos fazer? As bases são iguais? São. Conserva, certo? E soma. 2 mais 6. Pode pular essa etapa e colocar direto, tá? Eu só estou fazendo para vocês realmente entender como que funciona o conceito. 8 décimos, dá para dividir 8 por 10? Dá um número exato? Não, não vai dar um número exato. 8 dividido por 10 dá 0,8. Só que o que acontece? Quando não dá para dividir por 10, quando a divisão não dá exata, nós vamos encontrar os múltiplos dele, ou seja, quais são os números que eu tenho na tabuada, que tenha o 8 e o 10 ao mesmo tempo. Então nós vamos simplificar, porque ambos são múltiplos de 2. Então nós vamos dividir por 2 o numerador e vamos dividir por 2 o denominador. Então nós estamos fazendo uma fração equivalente. Eu posso fazer isso? Posso. Se eu dividir aqui por 2, automaticamente eu preciso dividir o denominador por 2, tá? Eu não posso dividir aqui por 2 e vir aqui dividir esse cara por 5, tá? Tem que ser sempre pelo mesmo número quando eu faço a divisão. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, professor. E 8 Sim, dividido professor. por 10 é equivalente a 4. E 10 dividido por 2 é equivalente a 5, ou seja, 4 quintos. Não dá mais para eu simplificar, certo? Então, eu vou chegar aqui, ó, vai ficar em 4 quintos minha resposta, tá? Tudo bem? Se eu pegar na calculadora o 4 dividir por 5, tá? Isso daí vai ser equivalente a 0,8. 4 dividido por 5. E se eu pegar 8 e dividir por 10, também vai dar 0,8. Então, eles têm a mesma equivalência, tá? Ficou claro? Na matemática, sempre nós temos que reduzir o número ao mínimo. Ou seja, se dá para eu simplificar, necessariamente eu devo simplificar, ok? 10 oitavos menos 3 oitavos. Bom, eu tive uma adição, né? Eu estava fazendo de adição, fiz a adição. Agora eu tenho uma subtração. Qual que é o conceito de subtração? O mesmo. Verifico o denominador. Eles são iguais? São. Conserva. E neste caso, subtrai. 10 menos 3, 7 sobre 8, ou seja, 7 oitavos. Tá? Para por aí. Por quê? O 8, ele é múltiplo de 2. Dá para eu simplificar. Só que o 7 não dá para eu simplificar por 2, porque não dá uma divisão exata. Então, neste caso aqui, eu não posso simplificar. Tá? Eu só simplifico quando dá a divisão exata. Entendeu? Quando eu tenho divisores, eu tenho múltiplos. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Ok. 12 quintos menos 7 quintos. As bases são iguais? São. Conserva. Subtrai 12 menos 7. 12 menos 7, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Se eu não entendo, eu venho aqui, ó, e simplifico esse por 5 e esse por 5. O que é 5 dividido por 5? É 1. E 5 dividido por 5? 1. O que é 1 dividido por 1? É 1. Poderia colocar direto já o 1. Tudo bem? Dúvidas? Não, professor. Moleza, né?
Então vamos lá, dando continuidade nos exercícios. Então, quando eu tenho aqui, ó, 5 terços mais 1 sexto, o que acontece? Eu verifico o denominador. Eles são iguais? Não, eles não são iguais. Se eles não são iguais, o que eu vou verificar? Eu sempre verifico o maior. Quem que é o maior? É o 6. Tem algum número múltiplo de 3 que dá 6? Ou seja, que número multiplicado por 3 dá 6? 2. 2. Então eu vou multiplicar aqui por 2. Só que se eu multiplico embaixo, o que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar pelo mesmo número. Ficou claro? Por quê? Porque aí eu vou deixar no mesmo denominador. Certo? Aí vai ficar assim. Vai ficar o 6 aqui. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 5, 10. Como eu não mexi aqui, então eu vou manter. Conserva a base e soma 10 mais 1, 11. Tudo bem? Ficou claro, minha gente? 3 oitavos mais 5 quartos. As bases são iguais? Não. Quem que é o maior denominador? O 8. Tem algum número multiplicado por 4 que dá 8? Tem. Quem que é? O 2. 2 vezes 4, 8. Então, se eu multiplico embaixo, automaticamente eu multiplico em cima. Certo? Então, eu mantenho 3 oitavos mais 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 4, 8. Mantém a base e soma-se os numeradores. 10 mais 3, 13. Ok? Três sétimos mais 5 terços. Os denominadores são iguais? Não, eles não são iguais. Quem que é o maior? É o 7. Que número multiplicado por 3 dá 7? Eu tenho algum número multiplicado por 3 que dá 7? Sim ou não? Não. Não, não tem. Então o que eu vou fazer quando eu não tenho múltiplos? Eu multiplico um pelo outro, ou seja, esse 7 eu multiplico por 3, certo? Multiplico por 3 aqui, multiplico por 3 aqui. Esse 3 eu multiplico pelo 7. E aqui eu multiplico por 7. Estou fazendo a fração equivalente. Por quê? 7 vezes 3, 21. E 3 vezes 7? 21. Não ficou no mesmo denominador? Sim ou não? Ficou. Ok, se está no mesmo denominador, beleza. Agora eu não posso esquecer de multiplicar em cima. Lembra que eu falei, se eu multiplico embaixo, automaticamente eu tenho que multiplicar em cima. Eu estou fazendo uma fração equivalente. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 9, 35. Está no mesmo denominador? Sim. Conserva e soma. 35 mais 9, 44. Ok? Dá para simplificar? 21 é múltiplo de 3, é múltiplo de 7. 44 é múltiplo de 2, é múltiplo de 4. Então não dá para simplificar por esses daí. Mas eu sei que ambos dá para simplificar por algum outro número? Não dá, né? Então vai parar por aqui. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo entender ou não? Caroline, César, Eduardo, Ingrid, Jailson, Leonardo, Luana, Marana, Maria, Vitória, Mainara, Murilo. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Está assimilando? Natan, Oiara, Patrícia, Sara e Tamires. Sim, professor. Sim. Que bom. Sim, professor. Ok, bacana. Pessoal, depois vocês colocam a chamada abaixo aqui, vocês colocam só o presente aqui, por gentileza. Tá ok?
Vamos dando continuidade. 2/7 menos 4/5. Olha lá, as bases são iguais? Não, são diferentes. Se as bases são diferentes, o que eu vou fazer? Eu preciso deixar no mesmo denominador. O maior, quem que é o maior? É o 7. Tem algum número multiplicado por 5 que vai dar 7? Não tem, porque 1 vezes 5 é 5. E 2 vezes 5 é 10. Passa. Então, se não tem múltiplos dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar um pelo outro. Ou seja, esse eu multiplico por 7 e esse eu multiplico por 5. Por quê? Aí fica no mesmo denominador. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 7, 28. E 5 vezes 7, 35. O conceito é o mesmo. Está no mesmo denominador? Sim. Eu tenho 10 e devo 28, se eu vou pagar, como que vai ficar a minha situação? Tenho 10 e devo 28. Eu vou ficar devendo 18. Então aqui a minha fração vai ficar menos 18/35. Ficou claro, pessoal? Então tem que tomar cuidado nesse aspecto aí também. Ok, César? Ok. Ok, professor. Beleza, meu amigo. A nossa apostila, ele passa um conceitinho básico, olha lá, que eu acabei de explicar para vocês. Aí aqui no caso ele faz algo relacionado à fração equivalente, tá? Só que eu expliquei de uma maneira mais simplificada para vocês. Que o conceito é o mesmo. Subtração, tá? Aí nós temos exercícios propostos. Vou passar mais alguns exemplos para vocês. Então, se eu tenho lá, ó, 3 mais 5/4. Como que eu resolvo? 3 mais 5/4, pessoal. Sugestão, vamos lá. Cadê os nossos amigos? Ingrid, fala para mim, por gentileza, como que eu posso iniciar esse exercício? Ingrid, você está aí? Oi. Tudo bem? Tendo como base os exemplos anteriores, Ingrid, eu tenho aqui, cadê? Aqui, 3 mais 5/4. Tendo os exercícios como base, como que eu resolvo esse exercício, esse exemplo que eu acabei de passar para vocês? Ingrid, você consegue dar alguma sugestão? Vamos lá, Leonardo, ajuda a Ingrid, por gentileza, meu amigo. Como que eu faço? Leonardo Pereira. Está me ouvindo, Leonardo? Pessoal, não tem problema, tá? Se errar, nós estamos aqui para isso, tá? Para aprendermos. Como que eu resolvo esse exercício? Caroline? Você está me ouvindo? E aí, pessoal? Professor, Pois não? teria que igualar primeiro, né? Para ficar tudo igual, para depois resolver. Isso mesmo. Quem está falando comigo que eu não estou vendo? A Mainara. Mainara. Ok. Como que eu faço então, Mainara? Eu tenho 3 mais 5/4. Como que eu vou igualar? Quem que eu tenho que igualar? O 3. O Tem que 3? colocar o número 1. Na onde que eu coloco 1? Embaixo.
3. Embaixo do 3 coloca o número 1. Exatamente. Quando não tem nada, automaticamente é 1. Tudo bem, Mainara? Tudo bem. Muito obrigado pela sua participação. Então, o que acontece? É Ah, o que a Mainara disse. Nós temos que igualar os denominadores. Então, por quem que eu devo multiplicar? Eu verifico o maior denominador. Quem que é o maior denominador? É o 4. Então, o 1 eu multiplico por quem? Por quem que eu multiplico 1? Por 4. Isso, quem falou? A Luana. Muito obrigado, Luana, por 4, exatamente. Multiplico. Só que se eu multiplico 1 por 4, automaticamente eu tenho que multiplicar o 3 por 4 também. Tá? Não posso esquecer. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1 é 4. Mais 5 quartos. Estão no mesmo denominador? Sim. Conserve somas. 12 mais 5, 17. Ok? Coisa linda, certo? Então vamos lá. Olha lá, 3 mais 4 terços. Mais 5 sextos. Então tenho 3 parcelas. Ok? Qual que é o conceito? Basicamente o mesmo. Quando não tem nada, automaticamente é 1. Agora o que vai diferenciar? Vai diferenciar que eu tenho 3 parcelas. Aqui é o 1, aqui é o 3, aqui é o 6. Eu verifico a minha maior parcela. Quem que é a maior parcela? É o 6. Tem algum número multiplicado por 3 que dá 6? Tem. Quem que é? O 2, não é? O 2. Isso, então eu vou multiplicar aqui por 2. Só que se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Quem multiplicado por 1 dá 6? É o 6. Então se eu multiplico embaixo, automaticamente eu multiplico em cima. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 2, 6. 5 sextos. Olha lá, está no mesmo denominador? Sim, todos. Mantém. 18 mais 8 mais 5. 18 mais 8, 26. 26 mais 5, 31 sexto. Acabou o exercício. Moleza, pessoal. Dúvidas? Não. professor, Pois não. Quem está falando comigo? a Mainara, eu tenho uma dúvida. Pois não, Mainara. Diga. Por que, por exemplo, na última conta, multiplicou por 6 e por 2? Porque o maior denominador neste caso era 6. Então eu tenho um múltiplo de 3, que é o 2, que dá 6. Certo? E eu tenho um múltiplo, no caso aqui, ó, 6 vezes 1 dá 6. Eu deixei no mesmo denominador. Entendi. Entendeu? Mainara. Entendi. Entendi, professor. Que bom. Olha lá, então é o seguinte. Vamos para mais um. Então você tem isso aqui, ó. 1 12avos mais 3 quartos mais colocar aqui 6, 1 sexto. E aqui 2 quintos. Então eu tenho essas 3 parcelas. 1 sexto mais 3 quartos mais 2 quintos. O que acontece nesse caso? Eu verifico a minha maior parcela, certo? É o 6. Tem algum número multiplicado por 4 que dá 6? Não, não tem. Tem algum número multiplicado por 5 que dá 6? Não, não tem também.
Então, o que nós vamos fazer aqui? Para facilitar a nossa vida, nós vamos extrair o MMC para nós verificarmos qual vai ser a nossa base. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Ok? De quem? Do 6, do 4 e do 5. Ok? Então, nós vamos fatorar, tá? Mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos fatorar. Por quem que nós fatoramos? Sempre pelos menores números primos. Quem são os números primos? Vocês sabem me dizer quem são os números primos? Qual que é o conceito básico dos números primos? É aquele que multiplica por ele mesmo? Isso, e por 1. Isso, exatamente. Tá vendo? Vocês sabem. Os números primos são os números divisíveis por ele mesmo e por 1. Ou seja, eles têm apenas 2 divisores. Quem são eles? O 2, o 3, o 4 é número primo? Então, número primo. O que significa número primo? O 2. Por que ele é número primo? Vamos colocar aqui. Porque o 2 ele é divisível por ele mesmo. 2 dividido por 2 dá 1. E ele é divisível por 1. 2 dividido por 1 dá 2. Tem mais algum número que divide 2? Não, não tem. O 3 ele é número primo? É, por quê? 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 1 dá 3. Tem mais algum número que divide o 3 e dá uma divisão exata? Não tem. Olha lá, o 4 ele é número primo? O 4 é dividido por 4. Dá 1. O 4 é dividido por 1. Dá 4. Tem mais algum número que divide o 4? O 2. O 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, ele tem mais de 2 divisores. Se ele tem mais de 2 divisores, ele já não é número primo. Se ele não é primo, ele é o quê? Se um número não é primo, ele é um número... E aí, minha gente? Se um número não é primo, ele é um número... composto. Então, se ele não é primo, ele é composto. Acabou, é isso. Então, o que é o número primo? Ele é divisível por ele mesmo e por 1, apenas. Certo? O que é o número composto? Ele tem mais de 2 divisores. Tá? Então, a fatoração sempre inicia pelos menores números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai. Ok? Então, o menor número primo é o 2. Dentre esses aqui, tem algum número que é múltiplo de 2? Tem. O 6 e o 4. Eles são múltiplos de 2. Então, necessariamente, nós vamos dividir aqui, né, por 2. 6 dividido por 2, isso aqui dá 3. Então, vou colocar o 3 aqui embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui embaixo. O 5 não dá para dividir, eu vou abaixá-lo. Ok? Dentre esses números, tem mais algum número que é múltiplo de 2? Tem, o 2. Então, eu continuo dividindo por 2. Não dá para dividir, eu abaixo. 2 dividido por 2 dá 1. Abaixo 5. Quem que é o próximo? Dá para dividir por 2 aqui de novo? Não. 3 por 2 não dá uma divisão exata. E 5 por 2 não dá uma divisão exata. Então, eu não vou dividir por 2. Quem que é o próximo número primo? É o 3. Então, eu simplifico por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Abaixo 1 e tenho 5. Não dá, aqui nessa linha, não dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 5. 5 por 5 dá 1. Então, abaixo 1 aqui, 5 por 5 dá 1. Pronto, então o que eu vou fazer? Multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 5, 60. Então eu sei que o meu mínimo múltiplo comum
desses 3 números aqui, vai ser quem? 60. Então eu venho aqui, coloco 60, copio o sinalzinho aqui, coloco 60, copio esse sinal e coloco 60. Ou seja, o que aconteceu? Que número que ele multiplicou por 6 para dar 60? 6 vezes quantos dá 60? 6 vezes 10. 10. Então, se eu 10. multiplico embaixo, o que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar. Tudo bem, minha gente? Que número vezes 4 dá 60? 15. 15. 15 vezes 4, 60. Então, tem que multiplicar em cima. Que número vezes 5 dá 60? 12. 12. Multiplica em cima. Pronto. Fiz fração equivalente em todos os números. Olha lá, 10 vezes 1 dá 10. 3 vezes 15, 45. 12 vezes 2, 24. Conserva e somas. 60. 10 mais 45, 55. Mais 24, 79. Ok? Feito o exercício. Dúvidas? Não, professor. Então vocês já têm essas atividades para vocês estarem fazendo. Olha lá, ó. Você já tem essas atividades para vocês estarem já resolvendo. Vamos lá, eu vou deixar a aula para vocês resolverem aí o exercício. Vamos pegar uns exercícios aleatórios, que daí vocês resolvem e eu faço a resolução com vocês. Vou pegar em relação a esse número aqui, que é um número misto, quando ele vem e faz assim, ó, 3, 4 quintos. O que significa isso? Que são 3 inteiros mais 4 quintos, tá? Então isso daqui é número misto. O que é número misto? Ele indica que você tem 3 inteiros mais 4 quintos. O que significa isso? 3 inteiros. Sempre você vai verificar o seu denominador. O seu denominador, ele é 5. Então, um inteiro, o que significa um inteiro? Se o meu denominador é 5, um inteiro é 5 sobre 5. Por que 5 sobre 5? 5 sobre 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então você tem um inteiro. Então, na verdade, você tem 3 inteiros. Ou seja, você tem 5 sobre 5 mais 5 sobre 5 mais 5 sobre 5. Mais quem? 4 quintos. Por quê? Esse 5 sobre 5 não dá 1? 5 dividido por 5 não dá 1? 5 dividido por 5 não dá 1? Mais 4 quintos? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, 3 inteiros e 4 quintos. Ok? Isso aqui é número misto. Tudo bem, pessoal? Aí, no caso, para eu saber a fração equivalente a isso, o que acontece? Os denominadores não são iguais? Conserva. Soma-se. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 4, 19. Então, 19 quintos é a mesma coisa que 3 inteiros e 4 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Isso aqui está representado em número fracionário. Isso daqui em número misto. Tudo bem, minha gente? Era a mesma coisa se eu fizesse isso daqui, ó, 3 inteiros e 4 quintos. O que eu posso fazer? 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Mais quem? 4. 15 mais 4, 19. 19 o quê? Quintos. Eu poderia fazer assim. 3 vezes 5, 15 mais 4, 19. 19 o quê? Mantém o denominador. Tudo bem, pessoal? Ok. Tudo bem.
Então são os exercícios bem simples aí. Então vou estar pedindo para vocês estarem fazendo. Vamos lá, já. O exercício do TPL 01. Vamos fazer, vocês já vão fazer o exercício B. Aí no caderno de vocês. O exercício I. O exercício. Esse é o 1, né? Do 2. No caso 2, o exercício C. 1 inteiro e 1 meio, mais 2 menos 9 décimos. Esses 3 exercícios para vocês já resolverem e a gente discutir sobre os mesmos. Cadê vocês aqui? Tudo bem, minha gente? Então eu vou dar uns 15 minutos, mais ou menos, para vocês estarem resolvendo. E a gente discute os valores. Alguma dúvida, alguma colocação, pessoal? Professor, Pois não, meu amigo. é o André, eu não peguei a 2C. 2C. Número misto, 1 inteiro e 1 meio, mais 2 menos 9 décimos. Então vocês já podem estar fazendo aí, tá? Podem estar fazendo os exercícios. Onde que tá, professor, esse exercício? Desculpa. Ó, eu deixei ele aqui no escopo, tá? A apostila já está aqui para vocês, ó. Então vocês podem vir aqui, ó, acessar aqui a aula 3, dia 23, tem a apostila que vocês podem estar baixando aí. Tudo bem, minha gente? Tudo bem, professor. Então, estou aguardando vocês. R$2, tá barato. Tá barato, meu amigo. Doutor, não pode deixar naquela lousa lá? Opa! Agora, deixa eu ver se eu consigo. Deu muito certo, não. Deixa aqui. Isso. Acho que é todo mundo. Não? Não.
Aqui. Professor, Pois não, Tamires. tem como você voltar na tela para me enviar o exercício 2? Obrigada. Nada, que isso.
Gerliane não está indo, não. Algo deu errado. Emily. Fernanda. Bento Pereira. Essa beleza. Já entrou, né, Gerliane? Estava tentando ingressar você. Ele está na sala. Entrei sim, professor. Então, por isso que eu não estava achando o seu nome lá. Achei que você não estava na sala. É porque o Teams estava bugado aqui, não estava nem conseguindo entrar nele. Lidiane já entrou? Ainda não. Liliane. Liliane. De Almeida Campos. César já está aí. Patrícia também. Aqui. Liliane está chamando. Basta aceitar. Ok. Terminaram aí, pessoal? Dia 25. Professor, para mim não tá aparecendo nada aqui na minha tela. Quem? Gerliane. A tela está compartilhada, tá? Se você não está conseguindo visualizar, tenta sair e entrar novamente. Às vezes deve estar. Seu time deve estar dando algum erro. Tá bom, Até no entanto, às vezes, dependendo da situação, às vezes você tem que reiniciar até o celular, tá? Persistir o erro.
Terminaram aí, pessoal? Vamos lá, então? Então, nesse primeiro exercício, o que nós vamos fazer? Eu tenho as bases, elas são diferentes. Eu verifico o maior denominador. O maior denominador é 7, ou seja, tem algum número multiplicado por 2 que dá 7? Não, não tem. Então, eu vou multiplicar um pelo outro. Esse eu multiplico por 7, multiplico por 7. Esse eu multiplico por 2, multiplico por 2. Ou seja, estou fazendo uma fração equivalente. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7, 35. Mais 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 7, 14. Está no mesmo denominador? Sim. Conserva e soma. Tudo bem? Professor, ali não é 4 no lugar do 2? Na onde? Ali, ó, 2 vezes 2. Não. A segunda fração. 2. Isso. 2 vezes 2, 4. Exatamente. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 7, 14. Conserva e soma 35 mais 4, 39. Isso mesmo. Ok? Bateu a resposta aí, pessoal? Ok, Sim. Bateu, senhor. Professor. Beleza. Agora, em relação 9 e 6, tem algum número multiplicado por 6 que dá 9? Não, não tem. Então, o que acontece? Ou eu multiplico um pelo outro, e no final eu vou simplificar, porque eu sempre tenho que reduzir ao mínimo, ou eu verifico o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9. Aí, nesse caso, é vocês que vão determinar, tá? Eu posso multiplicar um pelo outro? Pode, está errado? Não, está correto. Só que quando eu sei a tabuada, tá? Eu sei qual que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9. Certo? Então, o que acontece? Eu vou fazer das duas maneiras. Se eu multiplicar um pelo outro, aqui eu multiplico por 6. Aqui eu multiplico por 6. Aqui eu multiplico por 9. E aqui eu multiplico por 9. Posso? Posso, porque o denominador vai ser igual. 6 vezes 9, 72. 6 vezes 54. 7. Isso. 6 vezes 9, 54. Eu não estou mais conseguindo pensar direito. Vamos lá. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 7, 42. Ok? 9 vezes 1, 9. E 6 vezes 9, 54. Ok? Aí o que acontece? Está no mesmo denominador? Sim ou não? Conserva. Sim. Neste caso, é uma subtração, certo? Então, 42 menos 9, isso aqui vai dar 34.
3. Tudo bem? Ambos são múltiplos de quantos? 3. Isso, ambos são múltiplos de 3. Então, eu vou simplificar por 3. Vou simplificar por 3. 33 dividido por 3, 11. Ok? E 54 dividido por 3, isso aqui é equivalente a quantos? 18. Isso. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. Dá 5. 3 mais 2, 5. Tudo bem? Aí não dá para simplificar. Mantém. Agora, se eu for fazer pelo MMC, vocês vão verificar que a resposta vai ser a mesma. Porém, eu pego o 9 e o 6 e fatoro. Menor número primo, 2. Por 2, o 9 não dá para dividir, então abaixa. 6 dividido por 2, 3. Ambos são múltiplos de 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Continua a divisão. 3 por 3 dá 1, deu 1 aqui. Para por aí. Aí eu venho e faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 6, 18. Então, o que acontece? Eu sei que aqui vai ficar 18 e também sei que aqui vai ficar 18. Ou seja, que número vezes 9 dá 18? É o 2. 2 vezes 9, 18. 2. Se eu multiplico embaixo, automaticamente eu tenho que multiplicar em cima. Que número vezes 6 dá 18? 3. 3. Se eu multiplico embaixo, automaticamente eu tenho que multiplicar em cima. Ok? E 2 vezes 7, 14. 2 vezes 9, 18. Tá? Está aqui. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 1, 3. Está no mesmo denominador? Sim. Conserva e subtrai. 14 menos 3, 11. Então, pessoal, o que acontece? Tem várias opções para eu estar fazendo o exercício. Neste caso, vocês que vão verificar a melhor maneira para vocês estarem fazendo. Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Vamos lá. Aqui eu tenho um número misto, tá? Que é um inteiro mais um meio. O que é um inteiro? Se o meu número misto é um inteiro e um meio, eu verifico o meu denominador, então quer dizer que o meu inteiro é 2 sobre 2. Mais quem? Um meio. Então, conserva o denominador e soma. 2 mais 1, 3. Então, isso aqui ó, significa que ele é 3 meios. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Mais 2, menos 9 décimos. Lembrando que não tem nada, é 1. Como o denominador ambos são múltiplos de 2, olha lá, eu tenho na tabuada 2 o 10 é o maior, então que número vezes 2 dá 10 e que número vezes 1 dá 10. É isso que nós vamos fazer. Então, vou deixar na base 10. Que número vezes 2 dá 10? 5. Se eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 5? 15. 1 vezes 10 e 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Como eu não multipliquei, eu vou apenas mantê-lo. 10, 15, 20, menos 9. Tudo bem, pessoal? Até aí? Então, quinze mais 20, 35, menos 9, 26.
Dá para simplificar? Sim. Necessariamente, eu preciso simplificar. Ambos são múltiplos de 2. 26 dividido por 2 dá 13. E 10 dividido por 2, 5. 13 quintos. Ok? Então, a minha resposta é 13 quintos. Se eu quisesse deixar esse valor em número misto, como que eu faria? 5 sobre 5 é um inteiro. 5 sobre 5 é outro inteiro. 5 mais 5 não dá 10? Para chegar no 13 falta quantos? 3, não é? Olha lá, 3 quintos. Ou seja, deixei no mesmo denominador, 5, 5, 5. Então, 5 sobre 5 dá 1 inteiro. 5 sobre 5 também dá 1 inteiro. Mais 3 quintos. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 inteiros e 3 quintos. Em forma de número misto. Tá? Por quê? O que acontece? Às vezes, num concurso, tá? Você vai prestar um concurso, você chega nessa resposta. Só que tem as alternativas lá, A, B, C, D e E, e não tem 13 quintos. Só que tem 2 inteiros e 3 quintos. E aí você chega no 13 quintos e fala, errei o exercício, porque não tem a alternativa. Mas tem 2 inteiros e 3 quintos. Então, se você sabe fazer o número misto, você consegue chegar no 2 inteiros e 3 quintos. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Tem. Alguma dúvida, pessoal? Então, o restante dos exercícios vocês vão fazer. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Ok. Vocês façam os próximos exercícios. E aí na aula de amanhã, como é aula de física, para eu partir do princípio da física, vocês já têm que ter em mente todos os conceitos básicos da matemática, principalmente essa parte de fração. Hoje nós aprendemos adição e subtração. Amanhã eu vou passar para vocês a multiplicação e a divisão, tá? Nós vamos dar sequência porque a matemática e a física, um é atrelado ao outro, tá? Então não adianta nada eu vir aqui passar uns exercícios relacionados à física, sendo que envolve os conceitos básicos das operações matemáticas. Que no caso eu tenho que fazer uma transformação de unidades aí eu chego num conceito básico de fração. Se vocês não têm que ter em mente, eu tenho que retomar todo esse conceito aí, tá? Então nós vamos dando sequência, porque um é atrelado ao outro, ok? Professor, Pois não, Andrei? o senhor poderia me explicar a última parte do exercício 2C? Não entendi muito bem. Qual o conceito que você não entendeu? A última parte, como fazer número misto. Ah, o número misto. Tá, o número misto é que você tem isso aqui, ó. Vamos supor. 8 terços. A sua base aqui é 3. Então o inteiro é o quê? O inteiro é 3 sobre 3. Como você tem 8, o que vai acontecer? Se você colocar 3 sobre 3, você vai fazer 3 mais 3 já não dá 6? Para chegar no 8 falta quantos? 2. 2. Então o que você vai fazer? No caso, vai ficar esses 3 inteiros mais quem? 2 terços. Por quê? Você tem 3 sobre 3 que dá 1. Esse 1 inteiro mais esse 1 inteiro. O que vai restar para você? Os 2 terços. Então, nesse caso, é 2 inteiros, 2 terços. Ok? Ok. Olha lá. Ó. 14 quintos. Ou seja, para dar um inteiro, não é? O meu denominador é 5. Então, é 5 sobre 5. 5 sobre 5, 5 sobre 5. 5 mais 5 dá 10. Para chegar no 14, falta quantos? 4, não é? 4 sobre 5.
Isso, então, aqui você tem um inteiro, aqui você tem um inteiro, e vai sobrar quem? 4 quintos. Então, na verdade, aqui é 2 inteiros e 4 quintos. Número misto. Para você voltar lá, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Mais 4 não dá 14? Que é esse mais 4 aqui, ó. 14 sobre quem? 5. Você volta lá. Tudo bem, Andrei? Conseguiu entender agora? Como que faz a transformação Ah, no consegui. misto? É bem tranquilo, Agora entendi. tá? Beleza, meu amigo? Mais alguém? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma colocação, pessoal? Não? Por hora seria isso, tá? Depois, amanhã eu passo para vocês os conceitos da multiplicação e da divisão. Espero vocês amanhã neste mesmo canal, neste mesmo horário, tá ok? Se porventura, geralmente eu vou dar um tempinho para iniciar a aula, tá? 7h20, 7h30, que daí acredito que todos já estejam alocados na frente do PC ou do celular, já prontos para estarem aprendendo aí os conceitos básicos. Tudo bem, minha gente? Okay. Tudo bem, professor. Ok. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Amém, Tchau, boa senhor. noite. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Tamires. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Sara. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Emily. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Gerliane. Boa noite. Fica com Deus.